Vamos começar agora a última palestra do primeiro webinário em Ecologia e Evolução, que é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da UFES. Nós temos agora a convidada a doutora Gislene Ganadi, da UFRN, com a palestra intitulada Teorias Ecológicas Aplicadas à Restauração de Sistemas Semiáridos. A doutora Gislene tem graduação em Ciências Biológicas pela Unicamp, doutorado em Ecologia pelo Imperial College da Universidade de Londres. Realizou diversos pós-doutorados pela Macquarie University, na Austrália, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unicamp, e um pós-doutorado sênior sabático da Universidade de Califórnia, em Davis, Estados Unidos. É coordenadora do Laboratório de Ecologia da Restauração, o link vai ser colocado no chat. Foi professora titular da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, atuando como membro permanente no programa de pós-graduação em Diversidade e Manejo da Vida Silvestre, de 2001 a 2018. Atualmente, ela é professora nível associado 1 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, sendo membro permanente do programa de pós-graduação em Ecologia, que é CAPES nível 6. Trabalha desde 92 com o intuito de avançar o conhecimento científico na área de ecologia e gerar novas tecnologias aplicáveis à restauração de ambientes degradados em uma variedade de ecossistemas tropicais e subtropicais. Tem experiência em delineamento e análise de experimentos ecológicos e trabalhos colaborativos, tendo como foco as áreas de ecologia da restauração, ecologia vegetal e biodiversidade. Essa é a professora Gislene, a quem nós damos as boas-vindas e a quem eu passo a palavra para começar a sua palestra. Com você, Gislene. Muito obrigada, Priscila Caio, pelo convite, e parabéns para vocês, que vocês fizeram aqui um encontro maravilhoso, assim, de qualidade excelente, interessantíssimo, vocês estão de parabéns, né? Está finalizando agora, mas, assim, tudo que vocês já alcançaram foi incrível. Eu vou, então, colocar aqui a minha tela, e já iniciar a palestra. E eu vou falar um pouco da minha história quando eu cheguei, né? Desde que eu cheguei até agora na Caatinga, eu tenho contado essa história em várias ocasiões. Deixa eu só ter certeza que vocês estão vendo a minha... Estão vendo a minha... E tá tudo certo? Estão vendo? Sim. Mas, perfeito. Então, eu vou falar um pouco sobre essa trajetória. Eu tenho dado essa palestra, sempre coloco uma coisinha diferente dentro dela para a gente discutir, mas essa trajetória desse trabalho de restauração que tem sido feito na Caatinga, falando de teorias ecológicas aplicadas à restauração de semiáridos. Então, eu sou coordenadora do Laboratório de Ecologia da Restauração, na UFRN, Departamento de Ecologia. E a gente tem aqui, 2021 é a década da restauração de ecossistemas, se inicia essa década até 2030, né? Então o mundo está voltado para isso, pensando em captura de carbono, promoção de biodiversidade, e os ecossistemas secos do mundo são 41% da superfície da Terra, 35% da população global. Então é muito importante que a gente entenda como restaurar esses ecossistemas secos, só que existem vários desafios, né? Porque tem várias causas que levam ao mau funcionamento de projetos de restauração em ecossistemas secos, né? Então, a seca extrema, a baixa produtividade, os solos, excesso de pastejo, às vezes fogo. E aí a gente vem para o nosso semiárido aqui no Brasil, que é a Caatinga, que é essa floresta tropical sazonalmente seca. A Caatinga, ela é um trabalho recente de 2020, mostrou que ela é um importante sumidouro de carbono, então uma floresta importante para ser restaurada em termos de carbono, né, além da biodiversidade, porque a Caatinga tem uma ampla biodiversidade, várias espécies endêmicas de animais, tem um trabalho feito com plantas também, né, que é coordenado pelo pessoal da Inglaterra, com o Toby Pennington, mostrando a Caatinga como muito endêmica, né, então ela é diferente de todas as outras florestas tropicais sazonalmente secas. E tem uma flora muito diversa, né, muito interessante, muitas adaptações bacanas. E essas adaptações vêm de um ponto. A Caatinga tem essas estações seca e chuvosa muito bem definidas. E ela pode sofrer longos períodos de seca. A água é um recurso limitante, só que os solos são razoavelmente ricos. Isso faz com que as plantas, elas tenham evoluído várias características, por exemplo, perda de folhas, elas são capazes de perder as folhas durante a estação seca
e depois, quando chega a água, elas usam o nutriente do solo, as reservas, e recuperam essas folhas rapidamente, o que não é possível fazer em ambientes com baixo nutriente no solo. Outras adaptações bonitas são esses troncos verdes, né? Aqui é uma imburana, uma imbiratanha, são duas árvores que vocês vão ver que eu usei nos meus experimentos, elas fazem fotossíntese no caule, elas têm caules verdes, eles são bem bonitos. Outra adaptação muito interessante são essa capacidade que algumas espécies têm de absorver água pela folha. Você nunca imaginaria isso num ambiente semiárido como a caatinga. Geralmente são em ecossistemas de altitude que usam as nuvens, né? E as plantas usam aquela água, né, que vem das nuvens para capturar a água pela folha, porque o solo é muito rochoso e não tem condição de capturar água no solo. Agora, a gente tem a caatinga com solo mais estruturado, com nutrientes, e tem essas adaptações. Isso aqui é uma planta bem comum da caatinga, Combretum leproso, e eles fizeram um trabalho aqui mostrando essas escamas aqui, que são como tricomas, né, que são hidrofílicos, e tem polissacarídeos, então eles conseguem absorver água da noite, assim, do ar, né? E isso é muito interessante. Tem uma aluna minha de mestrado, a Mayara, que está trabalhando agora com uma outra estrutura interessantíssima, que são as lenticelas. Geralmente são estruturas que você encontra em árvores que estão em situação de alagamento, porque elas pegam mais oxigênio, e são poros. E a gente está estudando, porque existem registros desses poros serem importantes para a captura de vapor de água em outros sistemas. Então, a gente está vendo o quanto isso influencia a sobrevivência das plantas, né? A gente pode ver que, existe um trade-off. Então, tem um trade-off de tamanho e número de lenticelas. Logo, as plantas não podem ter um número enorme de lenticelas grandes. Se elas têm mais lenticelas, as lenticelas são pequenas. Isso mostra uma questão ecológica envolvida na ocorrência das lenticelas nas plantas. E outro ponto é que a gente encontrou uma relação positiva aí, com R quadrado de 60% e significativa de sobrevivência para 10 espécies leguminosas, em que plantas com maior área total de lenticela sobrevivem melhor depois da restauração. Um outro ponto também que eu queria falar para vocês são sobre as raízes, isso é a esponja tuberosa, é o umbuzeiro. E ele tem esses xilopódios aqui que podem ter até 1.300 quilos de água, de amido, armazenado dentro dessas estruturas de raiz. E a planta usa esse armazenamento para colocar as folhas na época que a água volta, né? Ou para florir, né? Agora, a caatinga, a gente sabe de trabalhos que estão sendo feitos agora no grupo da UFRN, né, sobre fragmentação, por exemplo, ela tem fragmentos muito grandes, 50% da caatinga já foi destruída, mas o que sobra são fragmentos grandes, né, em geral de tamanho maior. No entanto, a gente tem um distúrbio crônico recorrente, né, então, cabra comendo as plantas, retirada de solo, retirada de madeira, isso tudo leva a um problema na vegetação. Isso é um aluno de doutorado, que já formou no doutorado, Felipe Marinho, ele fez um trabalho mostrando que se a vegetação é cortada no passado, e depois desse corte do passado, você tem essa pressão, né, dos pastadores, né, de cabra, de burro, comendo as plantas, tem um decréscimo muito grande na cobertura vegetal, com essas duas coisas juntas, né? Então, o distúrbio crônico, ele, na realidade, são várias características de uso humano, antrópico, que vão desgastando a floresta que ainda está em pé. Então, teve um trabalho muito recente, agora de 2020, falando sobre distúrbio crônico, também no grupo da UFRN, mostrando aqui que a caatinga praticamente toda é perturbada, né? São as áreas que estão aí 50% ainda em pé, são completamente e cronicamente perturbadas. O que acontece? Isso pode levar a uma situação de desertificação. A gente tem 16% da caatinga em estado de desertificação já reconhecido, tem um trabalho recente também, que foi feito, mostrando, de 2000 a 2005, essas áreas aqui estão desertificadas, 2011 a 2016, uma amplitude maior de áreas desertificadas na caatinga, e isso é um problema, né? E a gente pode trabalhar e resolver essas questões através de programas de restauração.
Só que a gente tem o problema de que a mortalidade das plantas vai para 70%. As empresas que trabalham, as pessoas que trabalham com isso sabem, tem altíssima mortalidade de transplante usando o método convencional. Um exemplo aqui para vocês de pouco sucesso, a gente teve uma área que foi restaurada em Cabrobó, 2 milhões de reais, 30 hectares, uma empresa que fez tudo o que podia fazer, construiu açude, espalhou semente, revolveu o solo, fez tudo o que podia fazer em termos de engenharia, né? E teve 95% de mortalidade após 5 anos. Então, assim, é muito difícil, mesmo com as melhores das intenções, você querer restaurar um sistema semiárido, né? Sem mudar as tecnologias, né? Então, eu vou falar para vocês a ligação entre as teorias ecológicas e os desafios para a restauração da caatinga. Então, primeiro, como é que a gente aumenta a sobrevivência dos transplantes, como combinar as espécies no plantio, como definir áreas prioritárias para restauração e como restaurar pensando nas mudanças climáticas futuras, né? Então, como aumentar a sobrevivência dos transplantes numa situação tão inóspita? Então, a primeira coisa que a gente começou a discutir foi essa estratégia de alocação de raiz e parte aérea nas plantas, né? As plantas que investem mais em parte aérea, elas estão otimizando a captura de luz, né, que é um fator limitante, mas elas não estão otimizando a captura de água. Quando ela investe mais em raiz, ela passa a otimizar mais a captura de água, com uma mesma quantidade de biomassa, água, nutriente, do que luz, né? E luz não é um fator limitante na caatinga, mas a água é. Então, assim, o método padrão de plantio de floresta que a gente usa na Mata Atlântica, né, em floresta em geral, é o método da planta pequena com a raiz pequena. E a gente desenvolveu esse novo método com plantas maiores e raízes grandes. Então, a gente tem aqui o método padrão, no saquinho, a planta pequena, e a gente fez essa produção de mudas em canos de 1 metro de PVC, e vocês veem aqui, tem um plástico que segura a água que está caindo aqui. Então, a planta consegue sentir que tem água acumulada embaixo, e as raízes vão crescendo. E a planta também consegue crescer quando a raiz cresce mais. Se a gente olhar dentro desses tubos, o que acontece é uma raiz do Androanthus vertiginosus, que é o eperrosto da caatinga, e a gente tem aqui as raízes lavado, tudo isso de raiz, né? E atingindo aí 1 metro em 2 meses de crescimento. Elas crescem muito rápido, né? Isso aqui foi um trabalho da Cíntia, que terminou o doutorado também, e ela mostrou com várias espécies, na realidade, ela estudou 10 espécies, que depois de 3 meses você tem aí um crescimento muito pequeno da parte aérea e um crescimento bem grande das raízes, né, em termos de comprimento. E não só isso, né, esse é um trabalho também parte do doutorado do Dr. Felipe Marinho, também foi da UFRN, no laboratório. As plantas elas estocam nutrientes nas raízes. Então, a gente tem aqui estoque de amido para várias espécies, elas diferem na maneira como elas estocam, amido e açúcar não redutor, né, que é um açúcar que ajuda também a manter a quantidade de água dentro da planta. Então, a gente tem aí, nesse método, como é que a gente adaptou o método? A gente botou as plantas nessas casinhas, né, nas sementeiras, aí elas crescem dentro do tubo, depois de 3 a 6 meses, a gente pega esse tubo, tira as bandas de elástico, a parte de baixo dele, faz um buraco de 1 metro, e aí coloca a planta, coloca água embaixo, né, cobre toda essa região com terra, e aí a gente retira esse tubo de PVC, que é dividido ao meio. Então, esse tubo é totalmente reaproveitado. A gente plantou 5.000 plantas e reaproveitou basicamente todos os tubos, né? Só que a gente tinha que fazer um teste, né, para ver como é que funcionaria, e esse método, e a gente testou, então, na Floresta Nacional de Açu, só para vocês verem estação chuvosa e estação seca, né, que tem essa diferença grande, né, no sistema. E a gente trabalhou numa área que tem um solo salinizado, é uma fazenda abandonada, 15 anos, sem regeneração natural de árvores, e solo altamente salinizado. Isso aqui é uma imagem aérea, onde a gente colocou 5 blocos, e esses blocos, inicialmente, a gente fez uma combinação de 30 tratamentos, né, de vias de restauração diferentes, para entender como a gente poderia restaurar essas áreas. Então, tem tratamentos de solo, que a gente chamou, em que a gente teve controle, agrofloresta, irrigação, a serrapilheira, transplante de serrapilheira, e a irrigação mais a serrapilheira. E também
tratamentos de forma de muda. Então, as espécies foram colocadas como semente, pequenas ou grandes, de raízes pequenas ou grandes. E também o tratamento sem plantio, né? Porque às vezes você não planta e nada acontece. Fica tudo igual, né? Mesmo não plantando. Isso aqui a gente só usou um trator para aplanar os blocos nas áreas, e a gente usou essas 6 espécies típicas da caatinga aqui nesse experimento inicial. Lembrando que os tratamentos de forma de muda, a gente tem plantas pequenas com raiz pequena, grande com raiz pequena, planta pequena com a raiz grande, grande com a raiz grande. Essas foram as formas que a gente usou. A gente usou um sistema de irrigação de gotejamento, né, 2 vezes por semana por 1 hora, o pessoal usa isso para produção na caatinga, teve que levar um tanque de água de 20 mil litros lá para poder fazer os experimentos iniciais. A agrofloresta foi essa associação com milho, abóbora e feijão, né, que é uma associação que é muito usada na agrofloresta, e também a aplicação de foliço. O foliço foi retirado da floresta lateral, foi colocado no solo. A gente tem aqui uma área onde o foliço foi colocado para exemplificar. Foi feito um trabalho também, né, durante a iniciação científica do Adler, que agora é aluno de mestrado da Univasf, e ele conseguiu mostrar que trazer foliço para as áreas traz uma série de esporos de micorriza da caatinga para essas áreas também, a transposição do foliço. E aí, assim, mostrando os primeiros resultados, né? Só pensando em colocar semente em áreas altamente salinizadas, né, com início de desertificação, ou não fazendo plantio nenhum, a gente teve um resultado insignificante. As 600 sementes colocadas, só uma se estabeleceu, e as áreas sem plantio não tiveram nenhum estabelecimento. Isso é a primeira coisa. Aí depois a gente foi ver a sobrevivência nesses 4 tipos de tratamento e nos 4 tipos de tratamento de forma de muda, né? A primeira coisa é que a gente teve, né, uma influência significativa dos tratamentos, principalmente que quando você irriga, as plantas respondem muito bem na caatinga. Então, qualquer tratamento, por exemplo, que você faz agrofloresta, associa e tem irrigação ali, você vai ter uma resposta de crescimento das plantas, né? Isso é um ponto importante. Mas, como a água é um fator limitante, a gente tem aqui uma coisa interessante, que é a sobrevivência sem irrigação dos nossos controles oxoalíferos, né? E essa é a situação normal que se planta, né, em floresta, da planta pequena com raiz pequena, e essa é a planta grande com raiz grande, que teve uma sobrevivência bem maior, né? Aí teve uma análise de custo-benefício da Jane Damasceno, que foi bolsista de iniciação científica, ela mostra para todo o custo que tem o benefício de sobrevivência que a gente teve, na realidade, é melhor, você tem menos custo por unidade de benefício se você não usar a irrigação, que é cara, a água é valiosa, mas usar plantas com raízes grandes, né? Só para vocês verem aqui, as plantas com raízes grandes, elas sobrevivem, né, sem irrigação, aqui em torno de 70% aqui de sobrevivência, né, 75%, e as com raízes pequenas, ao longo de 3 anos, sobrevivem ali em torno de 30%, que é mais ou menos o que o pessoal diz de sobrevivência quando faz plantio de caatinga, 30%. Então, assim, como aumentar a sobrevivência dos transplantes? Produzindo mudas com raízes mais longas. Isso foi uma coisa que a gente ganhou um certificado, né, Dryland Champions da ONU, com essa tecnologia, que deu um resultado muito interessante na restauração direta, né? Aí a gente passa para a pergunta, como combinar as espécies no plantio? E aí a gente pensa em algumas teorias de regra de agrupamento de espécies, porque as comunidades naturais, elas são estruturadas por competição, por facilitação, né? Inclusive, a facilitação, o estudo da facilitação, ele é muito mais intenso em regiões onde você tem alto estresse, né? Porque essa hipótese do gradiente de estresse diz que você vai ter mais facilitação quanto mais estresse, seja de falta d'água ou de excesso de frio, que você tiver no sistema. Então, a gente espera a facilitação na caatinga por ser um ambiente semiárido. Como é que a gente testa isso? A gente coloca aqui a planta, sementes e plântulas embaixo de uma árvore, né, distante dessa árvore, e vê o que acontece em termos de sobrevivência. Ela sobrevive melhor embaixo da árvore, né, com melhor microclima e solo e tal, ou longe da árvore. Então, o primeiro trabalho que a gente fez foi feito lá no CRAD, em Petrolina, e o Gustavo Paterno, né, trabalhou no mestrado dele com isso, agora já é doutor formado, e
a gente viu aqui, você calcula um índice de facilitação que varia de 0 a 1 se você tem facilitação, né? E 0 a -1 se você tem competição. Para as 3 espécies de árvores potenciais facilitadores e 5 espécies que foram colocadas embaixo, que são alvo, na germinação, no estabelecimento, na sobrevivência e no crescimento, a gente teve processo de facilitação. Então, isso já acendeu uma luz assim, talvez a gente tenha que trabalhar com comunidades em que a gente tem espécies facilitadoras e testar como a facilitação influencia a performance dessas comunidades. Então, a gente ampliou esse teste, na realidade, para 20 espécies, né, e 16 foram utilizadas no experimento de maior escala. A gente usou 3 plantas-alvo aqui, que também são bem conhecidas, angico, catingueira e aroeira, e a gente colocou essas plantas embaixo de 20 potenciais árvores facilitadoras, 20 espécies. Para cada uma dessas espécies, a gente teve repetição de 5 árvores, com plantas dessas alvo, embaixo e longe da planta, e a gente calculou esse índice de intensidade relativa de interação, que é esse índice que varia de 0 a 1, mostrando facilitação, o menos 1. E tem um trabalho da Marina Fagundes que fez isso, a gente mapeou tanto o crescimento quanto o estabelecimento e viu que existe um gradiente aí entre as espécies de diferentes níveis de facilitação, desde competição até facilitação. E aí, a gente vem, então, com essa informação, com a ideia de como combinar espécies no plantio. Então, a gente usou esse processo de facilitação, que se mostrou importante, né, para o sistema semiárido, para restaurar essas comunidades, e também experimentos que a gente chama de BEF, Biodiversity Ecosystem Functioning Experiments, que são experimentos que ligam a diversidade das comunidades com o funcionamento delas, né? Então, a gente queria entender quais seriam as melhores combinações de espécies em comunidades que foram plantadas com diferentes níveis de diversidade, diferentes níveis de facilitação, em relação a como elas resistem à desertificação, por exemplo, né, como elas funcionam. A gente tem na teoria, né, em vários trabalhos já mostraram em campos de gramínea, e agora com redes de florestas, né, que você tem um aumento no funcionamento do ecossistema conforme você tem um aumento na biodiversidade de espécies que estão nesse sistema. Tem 2 mecanismos que influenciam esse aumento. A complementaridade, que é um mecanismo em que as espécies plantadas, elas têm, por você ter mais diversidade, você tem várias espécies com uso diferencial no espaço e no tempo do recurso. Então, quando elas estão juntas, elas exploram melhor o recurso que está lá disponível, e isso vai promover um melhoramento no funcionamento, por exemplo, na produção de biomassa. Um outro ponto que também é discutido, que está junto com essa história da complementaridade, é a facilitação. Então, as plantas facilitadoras, o que elas fazem? Elas aumentam o recurso do sistema. Elas podem sugar água de baixo para cima, com redistribuição hidráulica, e trazer água para o solo, fixar nitrogênio, elas amenizam as condições climáticas, e assim elas trazem um recurso maior para o sistema. Mais recurso para o sistema, você tem uma melhoria também no funcionamento. Então, a ideia seria testar esse efeito sinergético entre a facilitação e a complementaridade. Quando você tem alta e baixa, né, complementaridade aqui, é um exemplo, aqui é alta complementaridade que as plantas estão usando as raízes em ambientes diferentes, e aqui a facilitação trazendo mais recurso. E aí você tem alta complementaridade e alta facilitação, você vai ter uma produção de biomassa diferenciada, essa é a ideia. Outro ponto também que é discutido dentro desses trabalhos, né, de regra de agrupamento de espécies, é a identidade funcional. Tem algumas espécies que são plantadas que elas têm mais produtividade em si, e tem várias características que podem mapear essa produtividade. Então, por exemplo, algumas espécies têm maior produção de biomassa porque elas têm alta taxa relativa de crescimento, que está relacionada com alta SLA, que é a área específica da folha, que é o quanto a folha tem de área por unidade de massa, um alto SRA, que seria a área específica da raiz, né, o quanto ela tem de raiz por unidade de massa. Então, aí, a gente vem como combinar espécies para melhorar o funcionamento do sistema. A gente fez um experimento de ampla escala na Caatinga, né, é o primeiro experimento desse grupo, né, de experimentos que a gente tem em todo o mundo, para investigar quais características da comunidade restaurada poderiam trazer uma melhor produção de biomassa.
se seria diversidade de espécies, complementaridade, facilitação ou identidade funcional. Esse experimento foi montado com a técnica da raiz grande, que teve que ser desenvolvida por 3 anos até a gente conseguir plantar na caatinga, porque senão a gente teria muita mortalidade, né? Então a gente aplicou essa técnica aí, desenvolveu esse experimento. Ele está ligado numa rede de experimentos em todo o mundo, com mais de 20 países agora, em que as pessoas testam a influência da diversidade de árvores sobre o funcionamento de florestas, né? Que é essa rede aí que vocês podem visitar. Então, como é que foi o delineamento desse experimento? A gente tem uma área de 3 hectares, mais ou menos, com 155 parcelas de 13 por 8. Então, a gente plantou 16 espécies nessas parcelas, ou 8, ou 4, ou 2, ou uma espécie, aleatorizando dentro de um gradiente de facilitação, né? Todas as comunidades possíveis, mas dentro de um gradiente de facilitação. Então, a gente tinha 32 plantas por parcela, 16 espécies de árvores, 4.700 plantas plantadas, 294 plantas por espécie. Esse plantio a gente fez durante um ciclo de seca que teve na Caatinga, de anos secos, e a gente plantou por questões logísticas no final da estação chuvosa, não choveu uma gota de água depois do nosso plantio, Então, o que a gente fez? A gente usou essas patas da água aqui para colocar a água no fundo, colocar a planta, né, e tapar, e a água ficou lá disponível, né, para a planta, e aí passou o tempo, chegou a estação chuvosa, 8 meses depois, as plantas que a gente tinha plantado rebrotaram as suas folhas, né? A gente teve uma sobrevivência recorde para plantio de caatinga, de 73,5%, a expectativa seria em torno de 30%. Isso é o início da estação chuvosa, né, em 2017. Essa sobrevivência, claro que ela muda entre espécies, né? Tem espécies que sofrem muito mais, o cumaru sobreviveu só 41%, espécies que crescem, né, que sobrevivem muito melhor. A gente tem um exemplo aqui da Jurema preta, que é uma espécie que é chave na caatinga, né, a gente tem encontrado muitas coisas interessantes sobre ela. Um exemplo é o trabalho do Léo, também fez doutorado no laboratório, e ele viu como é que ela manipula a qualidade, retenção de água, retenção de nutrientes do solo, e em termos multifuncionais, ela é a espécie, entre as 15 que ele estudou, que mais influencia as qualidades do solo, né? Então, é uma espécie muito importante para manter a qualidade do solo e a limpeza da água. Tem outro estudo também que o Raul Peixoto, que é doutorando, está estudando decomposição de serrapilheira. Ele viu que, na realidade, as folhas da jurema, elas potencializam a degradação da serrapilheira e o retorno de nutrientes para o solo, né? É uma leguminosa também. Então, assim, o que a gente teve? A gente teve, no final das contas, uma alta sobrevivência com a aplicação dessa técnica, né? 16 espécies, 3 hectares plantados, uma situação muito seca, 8 meses depois, quase 75% de sobrevivência. Peraí, eu vou mostrar esse filminho depois no final para vocês. E aí vocês podem ver aqui em 2019, em 2018, já algumas plantas produzindo flores e frutos, né? Isso aqui é uma foto em 2020, né, da altura de algumas árvores que a gente tem. A gente teve Jurema preta, essa que eu falei para vocês, fazendo um boom de floração, né, em 2019, 3 anos depois do plantio, né, que elas já são plantadas grandes, né. E aí, o que acontece com o sucesso de estabelecimento dessa vegetação em termos de produção de biomassa, né? Então, a gente fez uma medida de produção de biomassa em 2019, 2018, contando o número de folhas que as plantas produzem, que elas produzem essas folhas, né? Depois perdem essas folhas. Então, a gente olhou a facilitação, como a gente tem um gradiente em todas essas parcelas, a gente fez a soma e tirou uma média, né, que é um cálculo de média ponderada da comunidade, que o pessoal chama de Community Weighted Mean. E aí, a média ponderada da força de facilitação daquela comunidade, segundo todos os indivíduos que estavam ali, a capacidade deles facilitarem. E, além disso, a gente também mediu algumas características da vegetação, como a área específica da folha, altura, comprimento da raiz, também como média ponderada na comunidade. E aí a gente fez um cálculo de complementaridade funcional também, utilizando essas características, usando um índice de diversidade funcional, para entender o quanto as plantas eram funcionalmente diferentes nas comunidades. E aí, para fazer esse teste, então,
a gente fez um modelo geral, né, em que o nosso Y foi a produção de biomassa, a gente teve um X que foi facilitação, vários outros X que foram as identidades funcionais relacionadas com as características morfofuncionais, outro X que foi complementaridade funcional e outro X, né, outra variável explanatória que foi a diversidade. Então, o que aconteceu, né? Em termos de produção de biomassa em si, a diversidade não afetou diretamente a produção de biomassa. A gente teve alguns grupos de espécies que modificaram a sua produção juntas, mas a diversidade nesses primeiros 2 anos não afetou. No entanto, a gente teve, calculando, né, o Net Biodiversity Effect, que é um efeito que se calcula aí para separar o efeito da complementaridade e o efeito da seleção de espécies, nas espécies em si, o que elas estão fazendo, a gente encontrou que as espécies estão interagindo bastante, né? Todas as comunidades estão interagindo bastante, essa interação aumenta conforme você vai aumentando a diversidade. Mas uma coisa muito interessante é que quando a gente colocou todas aquelas informações que eu falei para vocês para explicar a produtividade de biomassa na comunidade, a gente teve facilitação, a área da raiz das plantas, em média, SLA e a densidade de madeira influenciando a produção de biomassa. Então, assim, a questão da facilitação influencial é muito importante, porque a gente já sabe que plantas facilitadoras podem ser importantes para a restauração, e a gente tem que começar a construir comunidades com mais plantas facilitadoras em ambientes semiáridos, né? E também plantas com mais raiz. Então, assim, como lição para a restauração, a maior produção de biomassa nos primeiros anos da restauração, a gente sabe que pode ser potencializada, né, com plantio de espécies que são facilitadoras, plantas que têm folhas com maior SLA para capturar a luz, plantas que têm uma maior quantidade de raiz, né, por unidade de massa para capturar água, e plantas com madeiras mais resistentes. Essas foram as características que a gente encontrou. A diversidade de espécies e a complementaridade funcional não afetaram nesses 2 primeiros anos a produção de biomassa, nesse estágio inicial, né? No entanto, eu tenho que falar um pouco para vocês da fauna, né? A gente não tem aqui tem algumas aves do Marco Aurélio aqui, que ele falou sobre as aves em restauração, que fazem ninhos, esses bichos todos foram encontrados nas nossas parcelas, mas a gente estudou diretamente, nesses primeiros anos, os insetos. Isso foi um mestrado da Marina Moura. Tem insetos belíssimos, como essa joaninha dourada aqui, vários insetos são dourados, né? E a gente teve aqui vários grupos de insetos que ocorreram em termos de abundância e riqueza nas parcelas e ocorreram nas plantas. Quando a gente fez uma análise, planta a planta, do número de insetos que você encontrava nessas plantas, houve sempre um aumento no número, na riqueza de espécies de insetos, conforme as plantas estavam de comunidades só de monoculturas ou de misturas de espécies com alta diversidade. Isso foi significativo. Então, a diversidade de plantas, ela está atraindo um maior número de insetos que utilizam, né, essas áreas, né, essas plantas dentro das parcelas. Uma coisa interessante em relação à restauração é que, apesar de mais insetos estarem chegando, isso é bom para a biodiversidade. Quando se restaura, você quer restaurar todos os níveis tróficos, né? A diversidade, essa maior diversidade de insetos não afetou a herbivoria e não afetou a sobrevivência das plantas, né? Então, como as plantas também produzem folhas rápido, vão perder essas folhas, a herbivoria não afetou a sobrevivência. Então, a gente não tem que ficar controlando inseto, botando inseticida, né? Às vezes tem que fazer isso em programa de restauração. Isso não é necessário aqui. A gente pode melhorar o outro nível trófico e ainda ter as plantas vivas, né? Só coloquei aqui para vocês um novo desafio, né, das trepadeiras herbáceas que a gente tem. Isso aqui é uma planta sem as herbáceas, ela completamente enrolada. Às vezes elas vêm com um golpe de karatê, se enrola e derruba a planta no chão. A gente tem que estar sempre cortando e limpando esse extrato nos primeiros anos, tem que fazer esse desbaste, senão as plantas morrem, né, porque elas sobem até em estruturas arbóreas, né, maiores, né, como esse cacto. Isso aqui são as herbáceas, né, uma foto da gente andando ali com as herbáceas crescendo. Tem plantas lindíssimas, a gente tem que saber separar, né, quais são, muitas delas têm que ser mantidas pela biodiversidade, mas separar as que imediatamente estão fazendo mal, né, para as plantas que a gente coloca no campo, as árvores.
Mas, só para mostrar para vocês, foi um trabalho da Jane Franco, que é doutoranda também lá no laboratório, e ela fez os experimentos retirando toda a comunidade herbácea, mantendo e colocando duas espécies nativas, plântulas pequenas, né, de 2 espécies nativas ali. E o que a gente viu é que o extrato herbáceo, aqui, quando ele é removido, tem um aumento no crescimento das 2 espécies, no número de folhas, né, dessas espécies. Quer dizer, esse extrato herbáceo, ele está competindo com as plantas. Uma coisa interessante que liga a palestra da Dalva, né, que falou das exóticas, é que quando a gente testou as exóticas ali, leucena, na realidade a leucena não é afetada por esse extrato, né, então uma janela de oportunidade pode fazer com que ela não tenha esse filtro biótico tão forte aí na caatinga, né. Mas, enfim, a gente conseguiu desenvolver uma técnica, eu mostrei para vocês as técnicas e os desafios, e agora a gente vem para a questão das áreas prioritárias. Onde plantar e quais espécies a gente deve plantar em cada região da caatinga, então a gente amplia um pouco agora o nosso horizonte, pensando para a caatinga inteira, áreas com propensão de desertificação, propensão de se expandir naturalmente, conectividade da paisagem e disponibilidade de serviços ecossistêmicos. Então, aqui eu venho primeiro para falar sobre essa teoria do Schaeffer, né, dos estados estáveis alternativos, em que você tem situações em que os sistemas podem mudar de um estado para o outro, por exemplo, um estado desertificado para um estado vegetado, e tem feedbacks positivos que mantêm eles nesse estado. Então, mesmo que você mude todas as situações, né, um estado não perturbado, você tem uma condição aqui, que se o estado não está perturbado, essa condição é muito melhor, em termos do funcionamento do ecossistema. Mas, se o ecossistema já foi para o estado desertificado, você pode mudar condições de solo e tudo mais, que esse sistema ainda vai ficar nesse estado desertificado por um feedback positivo, que a gente acredita que uma dos fatores é essa salinidade de solo e distúrbio antrópico. Aí, então, a ideia, então, era identificar áreas na caatinga que sejam próximas a um ponto crítico de virada e tentar fazer com que elas não se tornem desertificadas, que fica muito mais difícil de restaurar, né? Então, existe um trabalho, um método descrito também por um grupo que está envolvido, Schaeffer, um método de detectar o que eles chamam de detectar mais cedo, né, um early warning dessa transição crítica para um sistema começar a ficar desertificado. Então, eles trabalham com essa desaceleração crítica, né? Então, o sistema está indo para o desertificado, consegue chover, volta, mas ele volta de novo para o desertificado, e vai ficando cada vez mais próximo do desertificado, né? E nunca volta para o seu estado original. Então, isso aí eles ali, né, desenvolveram alguns métodos, você calcula esse Kendall tal, né, que mostra mudanças de tendência, se é maior que 1, você tem essa alta correlação, né, então está indo para o estado alternativo, por exemplo, desertificado, 0 é sem mudança, e mais negativo, e uma mudança sem padrão. E aí o beta dessa tendência, ele pode dizer se o sistema está indo para um estado mais vegetado, ele está degradado, está indo para o mais vegetado, ou ele está vegetado, indo para a desertificação. Então, esse é um trabalho da Milena Cordeiro, que é doutoranda do laboratório, também na UFRN, ela usou imagens de satélite aqui, e dados de EVI, né, de imagens de 2000 a 2019, e aí fez esses cálculos, né, do Kendall, e ela tem uma área aqui, né, se você pensar no Kendall maior que 0,5, áreas que estão se modificando, tanto para um estado quanto para o outro, são aí em torno de 38%, uma grande dinâmica nessas áreas da Caatinga, né, e mais que 0,7, 16%, né, e a gente tem aí Portugal e meio nesses 16%, mas o que é interessante isso aqui é um dado bem interessante, gente, isso aqui são áreas que têm a tendência a entrar para um estado mais vegetado, estão degradadas e estão ganhando em vegetação. Essas áreas, elas têm que ser secadas e você deixar a regeneração natural acontecer nelas, né? No entanto, tem áreas aqui que estão com a tendência linear para entrar no estado desertificado, e essas áreas têm que ter um plantio de mudas com raízes grandes para evitar que elas entrem exatamente nesse estado desertificado, né? Então, a capacidade de regeneração natural faz com que a gente mapeie áreas que são capazes de voltar naturalmente, só serem cercadas e evitar distúrbio crônico. E
a gente ainda tem, vamos mapear mais coisas, né, porque assim, a gente não sabe, pode ser que algumas áreas de agropecuário, capinzais estejam envolvidos aí, a gente vai fazer mais alguns filtros e máscaras, né, para tirar isso, mas aqui a gente tem as áreas que está tendo uma perda de serviços ecossistêmicos, né, então você tem que dar um feedback positivo para ela se desertificar. Então, essas áreas, elas têm que ser plantadas, né, para proteger o sistema. Uma coisa interessantíssima que a gente encontrou é que o distúrbio crônico, ele está negativamente relacionado, né, com esse quendão. Então, o que acontece? Com mais distúrbio crônico, as áreas tendem a ficar mais e mais desertificadas. Isso é um ponto bem importante, que tem que ser controlado em todas as áreas, mesmo as que estão em estado vegetado, né, controlar o distúrbio crônico na caatinga. E pensando um pouquinho mais sobre essas áreas prioritárias, né, onde plantar e quais espécies plantar em cada região, a gente tem que pensar um pouco na capacidade de dispersão das espécies, né, a interação da espécie, do nicho dela com o envelope ambiental, e entender se tem capacidade de dispersão dela para outros pontos da paisagem, em termos de conexão, para conseguir definir algumas áreas prioritárias pensando em paisagem, né? Isso aqui é um trabalho feito também pelo grupo da UFRN, a Marina foi orientada do Carlos Fonseca e do Eduardo 25, e ela fez modelagem de paisagem em toda a Caatinga. Então, eu tive aqui a Adriana, né, que durante o doutorado e no pós-doutorado fez modelagem de serviços ecossistêmicos, e o Guilherme Mazzucchin, que fez modelagem de nicho para 769 espécies. Então, isso é uma maneira da gente pensar um pouco mais amplo na Caatinga, né? Então, o que ela viu? Que ela que usa a conectividade da paisagem e a riqueza de plantas ameaçadas para entender quais são as áreas em que tem uma priorização alta, porque são áreas que nem vão voltar sozinhas a recuperar, como as áreas que a gente mapeou lá, eu mostrei para vocês, que é só cercar, voltam sozinhas, e nem estão desertificadas, como as áreas que eu mostrei para vocês. Então, aqui a gente tem uma área de priorização, segundo o fluxo da paisagem, de áreas que podem retornar, mas precisam de alguma ajuda aí, né? Então, isso aí são áreas bem diferentes do que as áreas que eu mostrei para vocês ali, que são importantes em termos de conectividade, né, da paisagem, para você utilizar como priorização. Outras áreas de serviços ecossistêmicos, isso é o trabalho da Adriana, ela mapeou serviços ecossistêmicos de polinização, captura de carbono, qualidade do solo e de água para toda a Caatinga, e esse mapeamento existe já também para sobreposição com as áreas prioritárias da paisagem e as áreas de desertificação ou de retorno imediato, né? E o Giga fez aí essa modelagem de nicho. O que acontece? Você pode tirar de uma área aqui uma lista de espécies completa, de quais são as espécies que você pode plantar em cada localidade, né? Só agora, finalizando, a gente tem aquele quarto ponto. Como restaurar num cenário de mudança climática? Porque, veja bem, a Caatinga, ela é uma das regiões no mundo que tem alta sensitividade a mudanças climáticas. A gente vê aqui, né, regiões muito sensíveis estão em vermelho, que é a região da Caatinga é em vermelho. Então, o que acontece? Assim, só para ilustrar para vocês, isso é um dado real de Pilosocereus, né, é um facheiro. Se você olha a distribuição atual dele, aqui são os pontos onde foram registrados, né, árvores desse cacto, um cacto arbóreo, né? E aqui foi feita uma modelagem de nicho para mostrar que tem várias áreas que tem clima, né, e solo que são condizentes à distribuição dele, que ele poderia ser plantado, né, isso para 2020. Só que se a gente fizer uma projeção de como vai estar o clima no futuro, olha só o que acontece. Várias dessas áreas que estão cinzas aqui eram áreas que poderiam ser plantadas, o cacto já não podem ser mais. Isso quer dizer que se hoje você planta esse cacto aqui num programa de restauração, em 2070 ele já se lascou, entendeu? E tudo que você fez foi perdido. Então, a gente tem que entender como é que as plantas vão mudar de endereço com as mudanças climáticas. Aí a Milena, também, que é doutoranda do laboratório, ela fez essa modelagem de nicho com 602 espécies, olhando o clima atual e o clima futuro. O que a gente viu? 401 espécies dessa vão perder área de distribuição na Caatinga. Mas 201 espécies podem ganhar área de distribuição. Não só isso, existem regiões
que são afetadas de maneiras diferentes, né? Nessa modelagem ela pode ver. Então, tem regiões na Caatinga que vão perder mais espécies e regiões na Caatinga que vão ganhar mais espécies, né? Então, tem regiões que vão ser semelhantes, né, hoje em dia, do que elas são no futuro, né, e outras regiões que vão ser menos semelhantes com o futuro, vão ser diferentes do futuro. Isso é bem importante para a gente também mapear como mais uma camada, né, onde que a gente deve plantar o quê, né. Só finalizando, tudo isso, né, essa questão da diversidade, desse mapeamento, ele é muito importante, porque a gente viu que a diversidade de espécies, principalmente a diversidade filogenética, ela é muito importante para estabilizar a produtividade do sistema. Isso foi uma modelagem que o Giga fez, né, trabalhando com a estabilidade da vegetação, quando a vegetação é capaz de retornar para o seu estado inicial, né, isso é uma análise de caminhos. E a diversidade filogenética, ela foi muito importante, ela foi mais importante que várias variáveis climáticas para definir vegetações mais estáveis. Então, regiões da Caatinga com alta diversidade filogenética são mais estáveis em termos do quanto elas mudam, né, quanto elas são capazes de retornar para o estado vegetado inicial. Né? Então, você tem um aumento da estabilidade com o aumento da diversidade filogenética. A gente tem aí, então, mensagens para a restauração da Caatinga, plantar plantas grandes com raízes grandes, construir comunidades com plantas facilitadoras e alta diversidade, né, de espécies e de funções na Caatinga. A gente sabe também hoje as áreas prioritárias para restauração, com base em desertificação, paisagem, serviços ecossistêmicos, e a gente sabe quais espécies têm que ser plantadas aonde, com vistas nas condições de agora e no futuro. Então, a Caatinga pode ser restaurada. Aí eu quero mostrar para vocês só um filminho, né, que eu coloco aqui, sempre para isso eu tenho que sair, e eu vou entrar de um jeito diferente aqui para vocês verem o filme que está no YouTube, dessa área que eu mostrei para vocês, que é uma área que a gente plantou, né? Ah, tá. Essa área que eu mostrei para vocês, essa área que a gente plantou da Caatinga. Deixa eu botar aqui. Estão ouvindo o som? Sim. Sim. Maximiza, por favor, essa tela. Sim. A gente plantando aí as áreas, fazendo buracos.
Pessoal, deixa eu desligar aqui. É isso, então, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu acho que eu já tirei aqui, né? Já. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estou aberta a perguntas. Ai, Giz, tem uma coisa que é super interessante. Fora sem o fato de trabalhar no espetáculo, a sensação que dá, e aí dá para ver pelo chat, emoção de ver o resultado. Todo mundo, assim, comentando, é uma coisa realmente, tem um impacto, Eu quero não ver o só vídeo da realização, mas... É o quê? Eu quero ver o vídeo daqui 100 anos, vou adorar vê-lo. Eu também. Não vai dar, né? Daqui 100 anos. Muito legal. Eu vou te passar, então, agora algumas das perguntinhas que foram colocadas, tá bom? Tá bom. Bom, Maria Sandra Hartz pergunta, Giz, a maioria das espécies que usas na restauração são dispersas por fauna? Ah, sim, Sandra, você sabe? Boa pergunta, viu, Sandra? Muitas espécies da caatinga são dispersas por frutos secos, né? Mas a gente usou algumas com fauna, né? A gente testou umbu, assim, a gente usa juazeiro, então tem algumas plantas que são importantes para a fauna. Isso é importantíssimo, se você puder triar, né? Ter essas plantas que trazem a fauna ali. Como a gente está numa área desertificada, porque é salinizada, mas a gente tem toda a floresta nacional ali do lado, então é muito mais fácil a fauna colonizar, principalmente, por exemplo, que a biomassa de insetos é muito alta, então tem o que comer também em outros níveis tróficos, né? Mas, assim, é bem importante essa questão de você trazer plantas de fauna. Então, a gente tem umbu, tem juazeiro, né? Tem algumas plantas, assim, que trazem frutos, mas tem muitos frutos secos. Aí os bichos iam comer semente, né, se fosse o caso. O Caio fez uma pergunta, Giz, mas se eu tiver uma área super degradada, sem nada de vegetação, e eu quiser restaurar, só vou poder ter sucesso nisso se antes conseguir colocar e esperar crescer espécies facilitadoras? E como introduzir espécies facilitadoras sem as espécies facilitadoras delas? Não, então, Caio, o que a gente está fazendo aí nessa técnica é acelerando o crescimento das plantas na casa de vegetação. E você veja, em um ano crescendo na casa de vegetação, são 2 anos no campo, né? Fora, às vezes até um pouco mais, porque você dá todas as condições de nutriente de água, a planta vai, ela cresce muito rápido se ela está bem. Então, o que acontece é que você, na casa de vegetação, consegue desenvolver plantas que você já sabe no campo são facilitadoras, que foram mapeadas, e colocar elas com raiz grande, com estatura grande, já no lugar aberto. E elas vão poder ajudar outras no futuro, né? Quando eu fiz a pergunta, logo na sequência você fez o resumo e aí eu consegui entender a sequência. Sim. A Miriam perguntou, que veja se persiste a pergunta, Miriam. Como se planta nesse solo todo craquelado? Você tem que fazer algum tipo de tratamento, alguma coisa assim, para conseguir colocar, logo de cara, para colocar a muda? Orientado aos cortes. O solo, tem muito solo com pedra ali, a gente tem muita pedra, né? Mas são seixos. Eu acho que foi um rio no passado distante, né? Então a gente vai cavando, mas você tem um solo mais arenoso e com argila ali, né? Então dá para cavar. Por exemplo, eu estava lá na Califórnia, eu fui um dia num curso de restauração para ver como é que era e tentei plantar no solo deles, é horrível. É muito mais difícil que na Caatinga. Apesar de na Caatinga ter pedra e tudo mais, você fura o solo lá. Lá é uma massa que parece uma argila dura. Sabe quando você tem argila dura que você quer trabalhar? E assim, então assim, a gente consegue furar, tanto que a gente usava uma máquina para furar VUM, né? Mas o pessoal hoje em dia acha até mais fácil furar com a mão mesmo. Vamos furar com a mão e pronto. Então, assim, se aquela cavadeira, né? Em argila, né? Você consegue. Às vezes o solo é mais superficial, aí você tem a pedra dura ali, né? Mas assim, tem muitas regiões que não, né? Mesmo no Catimbau a gente fez alguns testes, tem muita pedra aqui. Tem várias regiões que a gente furou 1 metro tranquilamente. Eu incluí 2 perguntas aqui, vou fazer não na sequência.
No trabalho do Adler sobre o efeito das micorrizas, ele conseguiu perceber efeito perceptível sobre a sobrevivência de plantas depois dessa contaminação por micorrizas do foliço? Se sim, qual espécie? Que espécie? Qual a importância relativa dessas espécies? Então, você sabe que a gente ainda não analisou o dado exato do efeito da micorriza na planta. A gente ainda não fez essa análise. A gente analisou o efeito do transplante de foliço na comunidade micorriza. Positiva. Então, ainda. Mas a gente sabe que trazendo micorriza e elas podendo germinar e tudo, alguma vai beneficiar, né, alguma planta que está ali, né? Essa é a ideia inicial. Mas a gente não sabe dizer ainda o que aconteceu. A gente teve um aumento de crescimento em algumas áreas de transposição, mas a gente tem que, acho que, analisar espécie por espécie especificamente com essa pergunta, sabe? Esse trabalho do Adler, ele mostra como as micorrizas mudaram nos projetos, nos tratamentos de restauração, não como elas mudaram as plantas. Ah, entendi. Pronto. E a segunda pergunta que eu tenho a fazer, ela é muito prática, muito prática. Se você fosse orientar um proprietário de uma roça degradada num ambiente de caatinga, como você orientaria o processo de plantio e que espécies, na sequência, você orientaria o proprietário a plantar? Não só pensando no processo de recuperação de uma caatinga degradada, mas também com o fato de que, quando o proprietário está querendo restaurar uma área, ele está pensando não apenas na reestruturação da vegetação, mas também no uso futuro que ele vai ter daquele lugar. Como é que você resolveria essa questão? Ótima pergunta, Pri. Na realidade, a gente fez vários modelos lá de restauração para entender, por exemplo, se você pode associar com a agrofloresta. E a agrofloresta, como ela tem irrigação, as plantas cresceram super bem ali, né? E o milho, né, o feijão, tudo cresceu. Então, dá para você associar com produção, tipo uma agrofloresta. Outro ponto que a gente está fazendo agora, que é o próximo passo do projeto, tem uma professora da UFRN que trabalha com essa área farmacológica. E ela vai mapear várias características interessantes, farmacológicas interessantes das plantas, também para fazer sabonete, pasta de dente, coisas assim. Isso pode trazer, através de cooperativas, associações de comunidades que a gente diz, planta isso que você vai conseguir retirar isso de substância na cooperativa e vai ganhar isso para a produção de sabonete, para a produção de alguma coisa. Então, esse é o próximo passo que a gente está querendo fazer. Mas essa pergunta também depende de onde é a área, né? Se ela é uma área que está tendendo a desertificar, se é uma área que está expandindo a vegetação, se ela é uma área que tem muita conectividade ou baixa, se tem muitos serviços ecossistêmicos ou poucos, quais as espécies podem ser colocadas lá. A gente tem uma informação inicial para essas 16 espécies, né, e para 20 espécies a questão da facilitação. Então, eu acho que dá para entender qual é a área e pensar o que o proprietário quer. Quer plantar junto a agrofloresta, quer extrair depois substâncias que em cooperativa podem ser vendidas ou entrar numa questão de industrialização de pequeno porte, ou quer simplesmente plantar, né, ali, fazer uma RPPN, alguma coisa assim, não sei. Aí existe uma possibilidade, né, da pessoa tirar um retorno aí com agrofloresta, com algumas substâncias, e esse é o ponto que a gente vai investigar daqui para frente. Elisamar Ciríaco da Silva, excelente trabalho. Gostaria de saber mais sobre a técnica de plantio em tubos de PVC para estimular o crescimento das raízes. Poderia me informar o trabalho de vocês para que eu possa ler? E a gente está escrevendo esse trabalho, vai sair agora, a gente está mandando agora em janeiro. Eu tenho algumas coisas no YouTube que explicam, né, essa técnica, e aí acho que o ano que vem a gente já vai poder estar associando lá no nosso site tudo o trabalho em si. Mas assim, o que é? A gente coloca, parte um PVC no meio, e aí você tem bandas ou de velcro, ou uma coisa que é bem barata, que foi até uma ideia do meu pai, que ele trabalha com pneu e borracha, que você pode cortar, você tem o pneu da motocicleta e você tem a câmara de ar. Você pega a câmara de ar antiga e corta, forma uma banda de elástico. Você pode usar essas bandas, a gente usou várias vezes. Aí você coloca o solo dentro desse tubo,
e os tubos são colocados no lugar onde eles ficam em pé, e embaixo dá para colocar um plástico, uma estrutura de cimento, e aí você agoa por cima e a água cai e acumula embaixo. Isso faz com que a planta vá rapidamente e procure, a raiz cresça até o final. Aí depois, na hora de plantar, você tira a planta inteira, aí tira as bandas, tira a parte de baixo, né? E aí coloca lá bastante água no fundo, que essa água vai ajudar a planta. Tiveram plantas que ficaram alguns meses ainda com folha, em plena seca, assim, né? Porque elas tinham a água ainda lá embaixo, a água não evapora, né? Porque ela foi jogada lá embaixo, né? A 1 metro embaixo. E aí elas têm e aí você tampa e deixa a planta ali, não é complicado. Tem um videozinho, esse videozinho também está no nosso canal do YouTube, né? E tem algumas explicações lá, vocês podem olhar. Quando eu fiz a apresentação, eu falei que eu ia colocar o link do laboratório, eu tinha esquecido, acabei de colocar aqui no chat. Aí vocês podem dar uma procurada, porque lá vai ter com certeza os links para os outros vídeos, né? Tem o canal do YouTube, eu vou botar ler, né, Laboratório de Ecologia da Restauração, ler o FRN. Aí você encontra o canal do YouTube e o nosso site. É uma pergunta que, na verdade, vem na sequência, para levar as mudas a campo, o que interessa é o tamanho da muda ou a idade da muda, porque as espécies apresentam taxa de crescimento diferente. Né? A gente viu que todas elas, em torno de 2 meses, 3, já estão com as raízes estruturadas, conseguiram crescer bem, né? Porque na condição de alta água e nutriente no solo, elas crescem muito rápido, né? Então, assim, a gente espera uns 6 meses, porque quanto mais robusta, mais ela tem... Maior a chance. Porque o que acontece é que essa planta tem que chegar lá, e se ela sofrer uma seca, ela tem que ser capaz de perder todas as folhas, esperar, e ter recursos suficientes para produzir as folhas de novo quando chega a estação chuvosa. Esse é o ponto, né? Então, se você tem plantas que crescem aí por 6 meses, você deixa ela crescer a parte aérea, isso é importante também, e a raiz, e aí ela vai perder as folhas. Então, o problema de ter muita folha e parte aérea, como ela é capaz de perder, depois ela rebrota, né? Tatiane Menezes pergunta aqui, qual a idade das mudas ideal para levar para o campo? E se você acha, na verdade a primeira você já respondeu, você acha que para a caatinga as mudas precisam ter mais maturidade para ir ao campo, comparada com as de Mata Atlântica, por exemplo? Será que as raízes maiores também refletem a maior maturidade da muda para ir para campo num ambiente tão hostil? Com certeza, é uma questão de reserva, né? Isso é para qualquer ambiente semiárido, né? As pessoas têm problema também de plantio em semiárido. Lá na Califórnia, eles têm altas tecnologias para tudo, e eles se lascam para restaurar ambiente seco. Todo mundo se lasca, morre demais. Então, as plantas é uma coisa geral, né? A planta, ela tem que ter um desenvolvimento melhor para ela conseguir sobreviver à condição de esperar, né? Chegar à água. Isso é uma questão de desenvolvimento mesmo. Bom, gente, não tem mais nenhuma pergunta aqui, então, assim, vamos encerrar agora o webinário, o Caio vai provavelmente fazer o fechamento, né, mas, de qualquer forma, Giz, chave de ouro, e, assim, Feira de Santana, São Portal do Sertão, então, Caatinga é uma área que tem só tudo a ver com a gente, né, apesar de que a gente tem muito trabalho desenvolvido em Mata Atlântica, mas Caatinga é uma área que, assim, pelo menos no meu caso, eu sou uma paulista naturalizada baiana, né? É uma coisa de chegar e começar a dar aula sobre Caatinga e, de repente, chegar na Caatinga e você fala, cara, é outra história e apaixonar quando você vê a Caatinga florida. Então, é uma formação extremamente interessante, muito bonita mesmo. Tenho paixão, né? Eu acho muito, muito, muito bonito. Então, o agradecimento não é só pela palestra, mas também pelo tipo de trabalho que você está fazendo, que é muito necessária para um bioma que está tão detonado como a Caatinga. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo super webinário, né? Vocês estão de parabéns, foi muito bacana. Valeu, Gi. Obrigado muito, super palestra, muito bom mesmo. Bom, gente, foi uma semana intensa, uma semana, na verdade, que coroou um trabalho aí de 2 meses, né, caçando experts, e, enfim, foi muito legal. A ideia de fazer esse webinário era
abrir horizontes, né? Então, ele não foi temático, ele foi em ecologia e evolução, não teve um tema específico, e eu fiz questão de, quando eu contactei todos os palestrantes, eu falei, fique à vontade em falar o que você quiser, né? Não foi isso, Giz? Fale, você dá o seu título, você dá o tema, Mari também, todo mundo. Por quê? Porque quando eu não induzi nada, a pessoa simplesmente, eu pensei, vai falar do que ela mais gosta, independente se ela trabalha ou não, muitas vezes isso está ligado, né? Ela gosta mais do que ela trabalha, mas nem todos vocês, os 30 que apresentaram temas que trabalham diretamente, mas que têm tesão de falar, e por isso que eu acho que isso deu uma qualidade super legal, assim. Alguns até ficaram inseguros, porque a gente está acostumado, quando se pedem para a gente, a pessoa já fala, você podia falar sobre isso, né? Então, alguns até falaram, mas como assim eu escolho? Alguns deram 5 temas, assim, para mim, assim, para eu escolher. Eu falei, não, fica à vontade, você escolhe. Eu acho que isso fez um diferencial legal, porque o objetivo era abrir o horizonte de nossos alunos, nossos professores, da comunidade externa, e da gente, né? Eu não sabia que tinha inteligência artificial. Eu encanei com mamíferos dípteros, quando o Gustavo me mandou, eu falei, acho que está errado o teu título. Então, assim, fiz muitas sinapses, assim, aprendi para dedéu, e eu acho que é essa a ideia, né? Então, eu acho que foi super importante, super legal, eu tive um puta de uma satisfação, uma satisfação incrível em fazer esse evento, Miriam, Michele, Ed, Vanessa, Pri, né? Sem vocês não dava, né? Priscila aí se transformou numa Hans Donner aí da gente, em uma semana aprendeu a postar vídeo no YouTube, blá, blá, blá. Michele fez os trabalhos gráficos lá, Miriam sempre ali, fiel escudeira, né? Ed também, coitado, teve problema de conexão diretão a semana, mas é um companheirão que dá para confiar em tudo que a gente precisa fazer. Enfim, foi muito, que é meu vice, inclusive, na pós-graduação. Então, foi muito bom ver Sandra, que há tempos que eu não vi, a última vez foi em Berlândia, numa banca, que a gente foi lá de um aluno. Então, foi muito bom mesmo estar com vocês, brincar com vocês, deixar o solto. Muito obrigado, gente. Tá? E, assim, semestre que vem tem mais, a gente vai fazer um por semestre. Tá? Como a Miriam diz, a gente descansa carregando pedra. Né? Então, um beijo para todo mundo, e eu vou parar a gravaçãozinha aqui. Tchau, juízo. Parabéns, Caio. Excelente trabalho. Parabéns a todos e todas aí pelo evento. Até deixei gravar aqui, porque é legal isso. Tchau.